Bom dia, vamos iniciar mais uma semana. Hoje é dia 25 de maio, segunda-feira, teremos aula de português. Vamos iniciar com a página 150, que tá aí algumas imagens que vocês devem observar e criar uma frase para cada imagem dessa, tá? Só que as frases têm que ter continuidade para criar uma historinha, tudo bem? Então, cada frase que você criar, lembre que você tem que dar uma continuidade para poder criar uma história bem legal e bem divertida pra gente, tá? Na página 151, eu tive que fazer algumas modificações para a gente poder fazer essa atividade, porque a gente deveria fazer em sala de aula, mas como nós não estamos na escola, vocês vão ter que acessar um link que está lá no nosso planejamento com a ajuda de um adulto, ver o vídeo, escolher dos animais que tem lá, escrever o nome dele aqui, qual é o animal e fazer uma frase para esse animal. As atividades de português são essas. Peça a ajuda de um adulto porque não é fácil vocês criarem frases. Cuidado ao escrever, repete a palavra para vocês verem qual é a letra que você deve usar, tá? Faça com muito cuidado e com muita atenção. Em matemática, será na página 99 que vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre ordem crescente e decrescente. Temos que colocar esses números aí, desses livros, em ordem crescente, que é do menor para o maior, está aumentando. Para você fazer isso, você tem que observar esses livros. Primeiramente, você observa quais são os números que tem aí. Observa que cada livro está numa sequência de dezena, tá? Cada um está com a sua casa. Tem a casa do 10, do 20, do 30. Então, você olha isso para você colocar esses números, esses livros na ordem correta, tá? Esses números aí na ordem crescente. Então, você vai começar o 14, depois na casa do 20. Qual é o número que tem aí? É o 29. Na casa do 30, qual é o número que tem aí? 35, depois na casa do 40, e assim até chegar na casa do 90, que será o número 98. Então, se você seguir essa lógica aí, essa sequência, você vai conseguir fazer essa atividade facinha, tá? Presta bastante atenção quando você for fazer. Ela é somente atenção e cuidado para fazer. Vocês não vão ter dificuldade se vocês seguir essa lógica de sequência que eu falei, tudo bem? E aí também em matemática tem um joguinho que vocês podem jogar acessando aí o link que eu coloquei no nosso planejamento. É um jogo bem interessante, tem as regrinhas aí e lá também no computador você pode observar a regrinha do jogo e fazer. Bem interessante esses joguinhos, tá? Faça, se divirtam bastante. Em ciências, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é sobre o quê? Micro-organismos, né? Isso que nós estamos estudando em ciências. Principalmente os micro-organismos, o que? Patológicos, né? É os que deixam a gente doente. Então, observem na página 76 e 77, está falando desses micro-organismos, esses micróbios que podem deixar a gente doente. E o que a gente pode fazer para evitar essas doenças, tá? Então, quais os hábitos que a gente pode ter? Tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, cortar a unha. Esses são hábitos de higiene que podemos ter para a gente não ficar doente. Aí na página 77 e 78 está falando sobre isso. Hábitos que a gente pode praticar no nosso dia a dia para a gente não adoecer. E também muito importante é deixar o nosso cartão de vacina tudo em dias, tomando todas as vacinas que é necessário para a gente ter uma boa saúde, tá? Na página 78 está falando sobre a saúde da boca. O que a gente pode fazer para manter a nossa boca limpa e saudável? Que é o quê? Escovando os dentes, passando fio dental, né? Aí tá mostrando aí como a gente pode ter uma escovação correta, como fazer para escovar os nossos dentes corretamente. No nosso planejamento também tem um linkzinho que vocês podem acessar e assistir um vídeo de como fazer isso, tá? Aí está falando sobre a cárie. A cárie é um pequeno buraco que os micro-organismos fazem nos nossos dentes. Se a gente não escovar os dentes corretamente, principalmente depois que come doce, depois que a gente come alguma comida,
quando ao acordar e ao dormir, vamos ter cáries, nossos dentes vão ficar podres, né? Então, temos que escovar os dentes, passar o fio dental, é muito importante para ter uma boa saúde bucal, tudo bem? E na página 79, está falando sobre o cartão de vacina. Quem aí conhece o seu cartão de vacina, que é chamado também de caderneta de vacina, que é essa daqui, toda criança tem, que tem que colocar em dias, tá? Aí tem aqui essa parte, que toda vez que você leva uma injeção, uma vacina, a enfermeira anota aqui, tá? Peço pra mamãe para vocês poderem observar, para vocês verem ele, é bem interessante esse cartãozinho, tem muita coisa. Olhem aí se tá tudo em dias, as vacinas de vocês, tá? E também estamos falando da importância de beber água, mas a gente tem que tomar uma água que potável, uma água saudável que não vai trazer doença para o nosso corpo. E que água é essa, tia? Tá falando aí na página 80 que é água potável, uma água filtrada ou fervida, uma água que a gente pode ter certeza que não vai ter doença, que não vai trazer doença para o nosso corpo, tá? Aí tá mostrando aí como é que a gente sabe se a água é potável. Para ter certeza que a água é potável, procure consumir somente a água de filtros, purificadores e bebedouros, ou ainda aquelas vendidas em garrafas ou galões. Tá mostrando aí na página 81 quais são essas águas que é própria para o nosso consumo, tá? Observem aí a página, vê aí quais são os bebedouros, os purificadores e os filtros que existem e as garrafinhas que a gente pode consumir essa água, que não vai trazer nenhum risco para o nosso organismo. Na página 82 não precisa responder, que nós vamos fazer mais para frente, quando estiver falando sobre esse conteúdo aqui. Vamos responder a página 83 e 84, que está falando sobre o texto que a gente acabou de ler, tá? Na página 83 é para você completar essas frases com essas palavras que estão aí no quadro. Eu vou dar algumas dicas, tá? Para facilitar. Letra A. Os micro-organismos, também chamados de são seres muito pequenininhos, né? Que não podem ser vistos através, que só podem ser vistos através de o quê? Daquele aparelho que eu falei o nome esses dias, na aula anterior. Letra B. Para proteger de doenças causadas por micro-organismos, micro-organismos o quê? Devemos ter hábitos de C. Outra forma de prevenir doenças causadas por micro-organismos é beber água. Acabei de falar com a água que a gente deve tomar, né? Ou seja, boa para o consumo. No número 3, observe aí que tem a imagem de um menininho aí com a mão na barriga. Ele está sentindo dor abdominal. Aí pede para você escrever quais hábitos de higiene que deveriam ter para evitar esse tipo de problema. Quais são os hábitos de higiene que nós podemos ter para a gente não passar mal, não ficar doente? Tomar água somente potável ou filtrada, né? Escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos, cortar as unhas. Tudo isso são hábitos que a gente devemos ter para a gente não ficar doente. Na página 84, você deve pintar as figuras a seguir. Os hábitos de higiene que são importantes para manter a saúde do nosso corpo. Gente, estamos falando de saúde do corpo, não a saúde mental, tá bom? Então, nós devemos o quê? Cortar as unhas, escovar os dentes e lavar as mãos. Essa é o tipo de cuidados que podemos ter para ter uma saúde boa para o nosso corpo, tudo bem? A atividade de hoje é somente essa, de ciências, é somente essa também. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição no nosso grupo de estudos. Boa aula, faça atividades com muito cuidado, tá? Beijão, tchau, tchau.